Olá, eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão, e hoje eu trouxe 7 principais erros que os alunos cometem quando estão estudando alemão. Talvez você também cometa esses erros, eu quero esclarecer com você. Vamos lá? Bom, o primeiro erro é em relação à posição das palavras. Bom, normalmente os alunos comparam com o português e também com outros idiomas. E quando querem dizer, por exemplo, hoje eu vou ao cinema, eles usam a posição exatamente como no português. Por exemplo, heute ich gehe ins Kino. Quando em alemão o correto é o verbo sempre ocupa a segunda posição em orações afirmativas. Por exemplo, heute gehe ich ins Kino seria o correto. Então, nós vamos sempre colocar o verbo na segunda posição, mesmo que eu começar com o pronome, por exemplo, ich gehe heute ins Kino ou heute gehe ich ins Kino. Tanto faz, o verbo ele sempre ocupa a segunda posição. Então, esse é um erro muito comum que ocorre com muita frequência, é colocar heute ich gehe ou outros exemplos também em relação à posição das palavras. Outro erro comum é em relação ao verbo ir, o verbo gehen ou utilização do verbo fahren. Existe uma diferença entre ir com gehen e ir com fahren? Sim, existe. Normalmente, quando você vai andando, caminhando, você vai com gehen. Quando você usa qualquer meio de transporte, nós vamos com fahren. Mudou de cidade, nós vamos com fahren. Precisou usar qualquer meio de transporte, né? Você vai com fahren, você não vai com gehen. E normalmente os alunos usam o gehen para todas as situações, não pode. Então, ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit der U-Bahn. Sempre com fahren, com exceção, claro, do avião, que nós vamos com fliegen, mas meios de transporte nós vamos com fahren, tá? Posso usar o gehen para ir para outro país, professora? Mas eu já vi gehen, por exemplo, ich gehe nach Deutschland. Posso usar assim? Quando você vai para morar, você pode usar o gehen dessa forma. Ich gehe nach Deutschland. Quando você vai para morar, mas você vai para viajar ou você vai sempre com fahren. Se você vai andando, você vai com gehen. Tudo bem? Então esse é um erro também muito comum. Bom, e o nosso terceiro erro é a utilização do mehr mais um adjetivo. Então, quando eles querem falar mais importante, por exemplo, eles usam mehr wichtig. Assim como com outros adjetivos também, mehr klein, mehr oft. E quando na verdade nós temos que usar o comparativo diretamente no alemão. Wichtiger. Como nós formamos o comparativo? Nós colocamos ER colado ao adjetivo. Então, wichtig, importante. Wichtiger, mais importante. Assim com os outros adjetivos. Alguns recebem a trema umlaut, outros não. Então, nós vamos colocar o ER, não vamos usar mehr wichtig, ok? Bom, o nosso quarto erro é em relação a falar a idade. Então, é muito comum os alunos falarem ich habe 40 Jahre alt, eu tenho 40 anos, comparando com o português e também com outros idiomas, onde usamos o habe, tenho. Em alemão usamos o verbo ser estar, ich bin 40 Jahre alt. E eu sei que muitos de vocês sabem essa regra, mas na hora de usar dá um branco, esquece tudo e usa o habe. Então, nós vamos tentar eliminar esse hábito de usar o habe com essa estrutura para falar a idade. Isso é treino, né? Mas aos poucos nós vamos conseguindo, tá? Então, bom, o quinto erro é em relação ao médico, estar no médico. A maior parte dos alunos, a maior parte dos falantes de português como língua nativa usam ich bin im Arzt. Então, está no telefone, está falando com alguém, eu estou no médico, ich bin im Arzt. E in significa que você está dentro do médico literalmente, então pega muito mal isso. Nós não podemos usar o in, nós vamos usar o beim, ich bin beim Arzt.
e não im. Então nós vamos tomar muito cuidado com isso, porque fica muito chato mesmo vocês utilizarem essa preposição para esta situação, tá? Bom, agora eu vou falar do sexto erro. O sexto erro é em relação ao verbo ligar, anrufen. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse verbo, um verbo separável, enfim. Porém, quando eu falo, eu ligo para minha mãe, a maior parte dos alunos usam o für. Ich rufe für meine Mutter an. Comparando também com outros idiomas onde nós falamos para, eu ligo para minha mãe. Em alemão, nós não usamos preposição nenhuma com esse verbo. Nós falamos diretamente, ich rufe meine Mutter an. Sem o für, nós falamos direto. Nós vamos tomar muito cuidado também com relação a esse verbo, tá? E o sétimo erro que eu trouxe hoje para nós é na situação de você comprar um comprimido em uma farmácia. Então, comprimido nós sabemos que é Tablette. Ich möchte eine Tablette. Eu gostaria de um comprimido para dor de cabeça. Como você fala para dor de cabeça? Eu gostaria de um comprimido para dor de cabeça. Você sabe me dizer? Bom, a maior parte dos alunos usam für também. Ich möchte eine Tablette für Kopfschmerzen. Quando nós devemos usar o gegen, contra dor de cabeça, e não para, né, dor de cabeça, usando für, para dor de cabeça. Não faz sentido isso em alemão. Então, nós vamos prestar muita atenção com essa situação. Ich möchte eine Tablette gegen Kopfschmerzen, e não für. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Vou trazer outras dicas aqui para o canal para ajudá-los a entender o alemão melhor, a conseguir se sair melhor no seu dia a dia. Um forte abraço e até a nossa próxima dica!